irmãos? Deus é bom, hein? Você pode glorificar esse Deus? Aleluia. Oh, meu amado, nosso Deus faz milagres. Nosso Deus é bom. Fala com o irmão que está do seu lado. Nosso Deus é bom e Ele faz milagres. Ele deseja fazer milagre na sua vida. Nosso Deus faz milagres. Eu não sei se a nossa irmã Rosana está assistindo, mas o seu milagre, Rosana, está indo de encontro à sua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A irmã Rosana precisa das nossas orações. Ela fez o transplante de rins, deu tudo certo, e apareceu uma bactéria que está incomodando ela. Vai ficar agora 21 dias direto, já ficou 14, vai ficar mais 7 agora em Belo Horizonte. E nas suas orações, ore por essa irmã. Deus vai completar a obra já iniciada. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Provérbios 22. É noite de apresentação. E eu quero dar uma palavra para as famílias, culto da família. Não vou demorar, mas Deus vai falar conosco. Você crê? Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra. Aleluia! Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim e de você. Ele cuida de nós. Provérbios 22, 6. Você que encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Repita comigo: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amados, eu quero falar para as famílias. E como é culto de apresentação de crianças, estamos aqui num culto de ação de graças pela vida do Eli, do Emanuel, essas bênçãos que Deus trouxe a essa terra para ser luz para essa geração. Eu quero dar também uma palavra para a igreja, pois estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias dificultosos, trabalhosos, muitas famílias desestruturadas, muitas das famílias que estão desequilibradas, sem estrutura, sem uma direção, sem edificar sobre o fundamento correto. O próprio Jesus vai descrever isso no Evangelho de Mateus, quando ele termina o Sermão da Montanha. Ele vai dizer: bem-aventurado, feliz é o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, porque vindo o vento, as tempestades, a casa dele permanece firme. Mas a Bíblia vai comparar o homem que edifica sobre a areia, um homem insensato. Existe o prudente que edifica sobre o fundamento correto, sobre a rocha que é Cristo,
sobre a palavra de Deus, e existe o homem imprudente, insensato, que não se preocupa com o fundamento correto, e esse fundamento é Cristo. Ou seja, os lares, eles precisam estar edificados sobre o fundamento correto. Qual é o fundamento? Cristo, Jesus, a pedra angular, a pedra principal, que foi posta como de esquina. Repare que no texto de Mateus, tanto o vento, quanto o rio, ou a tempestade, vieram para as duas casas. Tanto aquela que estava fundamentada certa, tanto para aquela que não estava fundamentada corretamente. O resultado final que nós aprendemos, uma continuou firme e a outra não. E quantos são os lares que estão desestruturados, lares disfuncionais, lares que infelizmente são comandados por crianças, são liderados por crianças. Hoje eu pensei sobre esse ensina a criança no caminho que ela deva andar, e meditando um pouco sobre lares desestruturados, eu fiquei pensando da seguinte forma: existem lares que infelizmente eles são guiados por uma criança. Mas como assim, pastor? Tem como a criança guiar um lar, direcionar um lar? Tem. Vou te explicar como. O lar está tão disfuncional, o lar está tão desorganizado biblicamente, que a esposa manda no marido. E a esposa mandando no marido já é uma disfunção. Mas por que você está falando que uma criança governa uma casa? Porque a esposa manda no marido e o filho ou a filha manda na esposa. E esse lar acaba sendo governado por uma criança. Isso é sério, irmãos. O lar está tão desequilibrado, está tão desestruturado, que crianças estão direcionando famílias. Porque a esposa, ela manda no marido e direciona o marido. E essa mesma esposa que é valente com o marido, ela dá ouvido a uma criança de 10 anos. E essa criança dirige um lar. E sabe o que eu aprendi na minha caminhada, irmãos? Que o que tem mais de 2 cabeças, Eduardo, é monstro. Sim ou não? É dragão. Dragão que tem mais de 2 cabeças. Sim ou não? E um lar que mais de uma pessoa direciona, mais de uma pessoa dirige, mais de uma pessoa governa, não é um lar que está de acordo com a palavra de Deus. Ele é um lar, e nós olhamos para ele, ele está disfuncional. Outras pessoas estão mandando que não eram para mandar, e esse lar se torna um monstro, ou se torna um dragão, porque tem várias cabeças. E Deus designou a função para o homem, Ele designou a função para a esposa, Ele designou a função para os filhos, Ele designou a função para nós, servos de Deus. Caminhamos não naquilo que nós achamos, não naquilo que nós pensamos, não naquilo que imaginamos, mas caminhamos segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Se você caminhar na palavra de Deus, você pode ter certeza, o seu sucesso é garantido. E o lar precisa ser organizado, estruturado na palavra. Por isso que o texto de Provérbios, Salomão aqui, ele vai apresentar algo importante para nós. Ensina a criança no caminho. Eu quero abordar 3 pontos desse ensina a criança no caminho. Primeiro ponto: os pais não devem ensinar o caminho que os filhos querem andar. Tem muitas famílias hoje que os pais ensinam ou permitem os filhos caminharem aonde eles querem andar. E a Bíblia aqui não está dizendo isso. Ensina o filho no caminho. Sabe por que você não pode deixar ele escolher
ou você mostrar ou apontar, porque infelizmente o seu filho vai ser doutrinado por pessoas, seja na rua, seja na escola, seja na televisão, seja no celular, seja por um professor na escola, seja por algo que vai doutrinar o coração deles. Nós não podemos falar ao coração das crianças: escolhe o caminho que você quer seguir, porque infelizmente, se nós dissermos aos nossos filhos: escolhe o caminho, eu estou nesse, mas você pode escolher, sabe para onde que ele vai? Para o mundo. Por quê? O mundo é fácil, a porta do mundo é larga, é espaçoso o caminho. Lá ele vai encontrar facilidade, lá ele vai encontrar prazer, lá ele vai encontrar deleite, lá ele vai encontrar muitas coisas. Mas nós, irmãos, que somos servos de Deus, precisamos ensinar o caminho dos nossos filhos. Carregue a cruz, meu filho, renuncie a si mesmo, negue as suas vontades, os seus anseios, os seus desejos. Não é um professor, não é uma ideologia que vai doutrinar você, não é o celular que é a babá eletrônica, não é a televisão, não é aquilo que as pessoas pensam, mas a palavra de Deus governará a minha casa. É muito perigoso você deixar o seu filho escolher, porque eles vão encontrar um caminho mais fácil para caminhar. Então cuidado com quem tem conversado, com quem tem doutrinado, com as pessoas que têm estado ao redor dos seus filhos, o que eles estão implantando na mente dos seus filhos. Isso é sério. Não deixe os seus filhos com qualquer um. Não deixe os seus filhos brincarem com qualquer um. Verifique qual tipo de brincadeira eles estão, o que eles estão fazendo, porque infelizmente, irmãos, o mundo está aí, e se você não trabalhar duramente, firmemente, os seus filhos serão tragados. Número 2, os pais não devem ensinar o caminho que os filhos devem andar. O que é isso, pastor? Tem muita pessoa pai, que pensa o seguinte: eu vou apontar o caminho. Hoje nós iniciamos o culto com o versículo João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não basta o pai chegar em casa e falar assim: você precisa ser crente, tá? Meu filho, igreja evangélica é o melhor caminho. Isso não basta. Não é suficiente você somente como pai falar assim: Jesus Cristo é o caminho. Não é suficiente para mim, para você como pai, como mãe, nós falarmos assim: filho, vai para a igreja, e de fora apontar o dedo e falar: esse aí é o caminho, pode percorrer nele. Esses dias eu tive uma situação, uma pessoa me ligou e falou assim: vem visitar o meu filho, ele está precisando de ajuda. E eu cheguei, estava internado no hospital, e conversando, ele falou assim: pastor, eu preciso sair das drogas, eu preciso de uma internação, eu não aguento mais essa vida, eu preciso sair. A mãe dele estava do lado, e eu achei interessante que a mãe dele começou: não, porque meu filho está assim, meu filho está assado, meu filho precisa muito de ajuda, meu filho, tudo que ele pega, ele gasta, o meu filho está atolado nas drogas, na cachaça. E eu falei: meu filho, você quer ajuda? Quero. Eu preciso de ajuda, vou arrumar internação para você então, vamos internar você. E antes de eu acabar ministrando ao coração dele, falando que ele precisa tomar uma posição com Jesus acima de todas as coisas, ele começou a denunciar o pecado da mãe. E ele começou a falar: mas pastor, lá em casa não é só eu que preciso não.
minha mãe também precisa. Minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo, minha mãe faz aquilo outro, ela está envolvida com isso, está envolvida com aquilo outro. Eu falei assim, eu estou achando que eu vou internar os dois. Você sabe o que é isso? É pai e mãe que está do lado de fora falando, você precisa, eu não. É pai e mãe que está do lado de fora falando, vai para a igreja, eu estou bem resolvido. Isso é uma mentira, irmãos. Porque nós não devemos ficar de fora apontando o caminho, nós devemos ir com Ele no caminho. Nós precisamos aprender isso. E aí foi que eu internei esse jovem. Deu 20 dias de clínica de recuperação. Ligaram para mim e falaram assim, ele não quer mais o tratamento. Eu falei assim, meu Deus, tão rápido. Aí eu fiquei pensando, a mãe apontando todos os defeitos, não veio nem um dia na igreja, enquanto o filho estava internado. Ela está do lado de fora falando assim, meu filho precisa, eu não. Aí quando eu cheguei para dar a notícia, ela, não é possível. Sabe o que ela queria para o filho? Ficar livre dele e dos problemas que ele estava causando para ela. Ela não queria caminhar com ele no caminho, porque ela também tinha que renunciar a algumas coisas na vida dela que ela não queria abrir mão. Pais, quando a gente entende isso aqui, não é somente apontar o caminho. Você tem o prazer de acordar os seus filhos no domingo de manhã e dizer, filhos, vamos para a escola dominical juntos, vamos servir a Deus juntos, vamos caminhar juntos. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que é muito mais do que você empurrar o seu filho, é você estar e trazer o filho junto com você. Tem pais que chegam para a gente e falam, leva meu filho para a igreja, aquela igreja lá tem jovem. Eu falei assim, mas você também precisa de Jesus, tá? Não é só o seu filho que precisa, não. Sabe por quê? Muitas famílias, eles estão assim, meu filho precisa, porque eu, na verdade, estou de boa. Eu, na verdade, estou tranquilo. Aí tem filho que fala assim, tem pai que fala assim com o filho, filho, vai orar. Aí eu pergunto a vocês, quantas vezes os seus filhos estão te vendo orar? E a gente fala assim para os filhos, vai orar, meu filho, você precisa orar. Quantas vezes o seu filho te vê de joelho dobrado, sozinho com Deus? A gente fala para os filhos, você precisa ler a palavra de Deus, meu filho. Quantas vezes o seu filho te vê lendo a palavra de Deus, pai? Sabe, a gente está fora apontando o caminho e a gente não está indo com ele no caminho, a gente não está caminhando junto. Eu acho legal assim, é a experiência que a gente tem, que quando eu dobro o joelho para orar, eu falo assim com os meninos e com a Natália, eu falei assim, eu vou orar, vou ficar lá no quarto. E às vezes os meninos estão sem nada para fazer, eles batem na porta, né, Natália? Ele fala assim, vou ficar aqui com você. Eu falei assim, filho, mas como você vai ficar aqui? O papai está orando. Aí dobra o joelho lá 5 minutos, cansa, aí deita e fica me olhando. Aí fica olhando para mim, aí daí a pouco vai, levanta, sai, volta, eu continuo orando. Aí eu coloco um louvor, eles cantam juntos. Sabe o que é isso, irmãos? É você fazer, não para que eles vejam você fazendo, é você fazer para que eles entendam que eles precisam caminhar nisso, com Deus, no Senhor. Nós precisamos como igreja, pais, seus filhos estão lá, ó. É muito mais, irmãos, do que a gente chegar no culto e falar assim, vai para a escolinha, meu filho, empurra para ele, ou não vejo a hora da escolinha. Meu filho pode dar trabalho só, estou aguentando você. Aí chega, qual é a hora da escolinha? Cadê a hora? Hoje não vai ter escolinha não? Está doido para empurrar ele para os outros. Será que não chega a hora da escolinha? Não. Aí a gente transfere responsabilidades. O que a gente faz? Eduque aí vocês do seu jeito. Aí eu pergunto a vocês, pais, famílias aqui, vocês perguntam os filhos o que está sendo ministrado aqui nas salinhas? Você está perguntando quem foi o professor dele? Você está perguntando o que eles receberam de ensinamento nas salinhas da igreja? Que a gente não está nem aí para isso mais, irmãos.
a gente não tá deixando de lado. E dia 27 agora foi dia do São Cosme e Damião, com todo respeito. E foi ensinado nas salinhas sobre o assunto. São Cosme e Damião, a gente deve evitar pegar sacolinhas consagradas, e foi ensinado. E o André chegou lá em casa falando assim: pai, teve sacolinha lá na escola. Peguei não. Aí a gente olha essas coisas e fala assim: é de boa, é só orar, meu filho, que vai. Cuidado. Ele chegou, depois da ministração, ele chegou falando: eu aprendi sobre isso. Isso é importante, igreja de Deus, os pais que aqui estão, famílias, aqueles que vão ser pais um dia, presta atenção, vocês precisam caminhar com seus filhos dessa forma, ajudá-los no caminho. E o terceiro ponto é: os pais devem ensinar os filhos no caminho. É muito mais do que falar para ele escolher o caminho, é muito mais do que apontar um caminho, mas no caminho significa andar com ele enquanto se caminha. Quando você anda no caminho, significa caminhar juntos, significa ser um modelo de pai, ser um modelo de família, na qual ele possa olhar e dizer: eu quero ter uma família, eu quero ter uma família como a do meu pai, como a da minha mãe. Nós precisamos entender isso, servir de exemplo. E falando de exemplo, é muito engraçado, eu acho que eu já contei isso aqui, mas um dia eu não sei comer biscoito passar tempo sem tuchar um inteiro dentro da boca, porque eu não consigo ficar cortando só um pedacinho. Estava eu e o André era menor, e eu peguei o passatempo e pondo aquele passatempo na boca, eu mastigava tudo. Então, aí o André olhando, ele pôs um passatempo inteiro na boca também. Eu falei: André, você não pode fazer isso, olha o que você está fazendo. Aí ele fez assim, com o passatempo na boca, dizendo assim: você também está fazendo. O que é isso? Exemplo de pai. É o que você faz, ele vê você fazendo. Começa a ler a Bíblia lá, ele vai começar a ter desejo pela palavra. Começa a orar dentro de casa, ele vai ter desejo pela oração. Começa a fazer um culto no seu lar, que ele vai ter esse desejo. Começa a ir na igreja, começa a ir na escola, começa a valorizar a igreja local. O seu filho vai crescer com prazer nessas coisas. É muito mais do que você falar assim: vai para um caminho, meu filho, mas andar no caminho é trazer responsabilidades ao coração dessa criança. Ser um exemplo a essa criança. Eu com 13 anos já estava fazendo bagunça. E meu pai já não estava aguentando mais as minhas bagunças e falou assim: eu vou ter que arrumar um serviço para você. E estava envolvendo com só Jesus, amizade só Deus. E ele falou assim: eu vou arrumar um serviço. Foi lá na drogaria Crescente, conversou com o Alexandre e disse assim: Alexandre, meu filho está precisando trabalhar. Ele tem só 13 anos, ele para às 5 horas da tarde. Você tem um serviço meio expediente aí para ele? Tem. Pode mandar ele vir. Pegava, lembro direitinho, 5h15. A aula acabava 5 para 5. E em casa rapidinho, 5h15, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Saí das bagunças. E eu trabalhei 6 anos na drogaria Crescente. Rapidamente, a proposta do meu pai para o Alexandre foi: se ele for muito ruim, eu pago o salário. E no outro mês o Alexandre falou: não, o menino é bom, pode deixar ele aqui que ele vai dar certo. Andar no caminho é trazer responsabilidades para os seus filhos, é mostrar para eles quanto custa as coisas, que agora eles precisam valorizar aquilo que você faz por eles. Tem menino de 20 anos, 30 anos que não tem o serviço até hoje. Pai, vocês me desculpem, mas está errado. Tem fábrica em Miraí a roda aí, irmão. Bota seu filho para trabalhar, servente de pedreiro, alguma coisa, mas seu filho não pode ficar à toa em casa, ele tem que trabalhar, a não ser que esteja estudando.
se preparando para entrar no mercado de trabalho. Isso é outra história. Aí eu meditando nisso, eu lembrei de Abraão. Olha que interessante. Deus falou para Abraão assim: Abraão, pega o seu filho e me entrega ele em holocausto. Sim ou não? Aí ele fala, no caminho de 3 dias eles caminham e a mula vai junto, né? E é engraçado que quando ele chega no pé do monte, ele fala para o servo assim: fica aqui enquanto eu e o menino vamos lá adorar. Vocês lembram dessa passagem? Gênesis 22. E diz o texto que pegando a lenha, olha o que o texto diz: pegando a lenha, coloca sobre os ombros não é do cavalo, não é da mula e nem de um servo. Quem levou a lenha para morrer foi o próprio filho. Ele falou assim: agora você vai carregar. Ele põe, isso aí é uma linguagem de Cristo, tá, irmãos? Apontando para o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele carregou a lenha subindo o morro, subindo o Gólgota, apontando isso. Mas olha que interessante, uma mensagem para os pais aqui: se você não colocar peso nos seus filhos, um dia a vida vai te cobrar e vai ser pesado. Abraão, ele falou assim: meu filho, agora quem carrega é você. Agora pensa, se tivesse um monte de pai Nutella igual tem hoje, falasse: coitadinho do meu filho, coitadinho do meu menino, ele vai dar dor de coluna, ele vai dar hernia de disco, ele vai passar mal, ele não vai aguentar carregar. Irmãos, serviço e responsabilidade nunca matou ninguém, e não vai matar hoje não. Nós, como igreja do Senhor, precisamos aprender esse no caminho. Esse no caminho é tudo. É Deuteronômio capítulo 6, olha comigo. Eu gosto desse texto. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 3. Amém? Deuteronômio capítulo 6, versículo 3. Diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha o verso 7: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. As vendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. O que esse texto mostra para nós? O próprio Deus dizendo ao povo de Israel: inculque na mente dos seus filhos a palavra de Deus. Fala da palavra de Deus dentro da sua casa. Se necessário for, espalhe versículos, escreva na mão, põe na testa, põe nos umbrais da casa. Ou seja, hoje vocês precisam aprender a inculcar a mensagem de Deus no coração dos filhos. E sabe o que muitos lares estão hoje vivenciando? Eles ouvem os pais conversarem de como foi o culto, de como foi a pregação, do que aconteceu de errado, só não fala da Bíblia. Os pais conversam da vida das pessoas, conversam dos problemas dos outros, só não crescem na palavra de Deus. E nós, irmãos, como igreja de Deus, precisamos inculcar o Evangelho no coração dos nossos filhos.
E a minha pergunta para você é: você tem inculcado esse evangelho no coração dos seus filhos? Você tem falado da palavra de Deus ao coração dos seus filhos? Você tem andado com eles no caminho? Você tem servido de exemplo, e não somente por palavras, mas por atos, porque você é o maior pedagogo que o seu filho tem, o maior exemplo. Como alguém vai dizer, pregue em todo tempo, se possível use palavras, que os seus filhos vejam os seus atos, as suas ações. E essa semana, para encerrar, nós tivemos uma experiência, eu nem conversei isso